Fala galera do DAC, beleza? Vou fazer agora muitas questões, acho que vão ser 22 questões da lista de revisão 2 que vocês me pediram, beleza? Vamos nessa? Galera, beleza? Olha essa questão aqui da lista de revisão de vocês. A praça de uma cidade tem a forma de um triângulo retângulo ABC e está sendo reformada. A região triangular foi dividida em duas partes, conforme figura abaixo. A região formada pelo triângulo CDE, esse de cima, será destinada aos jardins. Deixa eu puxar aqui, botar um J de jardins aqui. E a região formada pelo quadrilátero ABDE, ou ED, ele vai ser a área de passeio ou eventos. Vou botar de P. Sabemos que as dimensões de AB2, AC é 2 raiz de 3. Maneiro. Aqui tu já maldou o negocinho aí, né? Deixa eu só marcar aqui, ó. Aqui tu já maldou uma paradinha. Aqui é 2, aqui é 2 raiz de 3. E que AD. AD é igual a 4DE. Então, isso aqui é X. Aqui é 4X. Maneiro. X. A razão entre a área destinada aos passeios, a área dos passeios e a área dos jardins é igual a. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. A área dos jardins. A maldade aqui é a seguinte. Como aqui é 2 e aqui é 2 raiz de 3, quer dizer que BC vale 4, cara. Pô, Conder, como assim, Conder? Aquele triângulo famosíssimo, vou botar aqui embaixo, aquele triângulo famosíssimo, 30, 60, 90, cara. Olha só que maneiro. Se eu tenho aqui hipotenusa H, né, e esse ângulo aqui é de 30, esse ângulo aqui é de 60, o lado oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. E o lado oposto a 60 vale a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Né? Isso aqui é uma arma muito boa para a gente. Então, como eu vi que aqui é 2, aqui é 2 raiz de 3, esse cara é metade, esse cara é metade, raiz de 3, então esse cara tem que ser 4. Show? Beleza. Isso também influencia em outras coisas. Olha, isso influencia o seguinte, esse ângulo vermelho aqui, ele é comum os dois, né? Vale 30. E esse ângulo aqui de baixo, posso fazer de várias maneiras, né? Mas eu vou optar fazer de uma outra maneira aqui. Ó. E esse ângulo aqui de baixo tem que ser igual a esse, porque o vermelho mais o azul mais 90 dá 180, tanto no triângulo pequeno quanto no triângulo grandão. E aí eu posso fazer uma semelhança, cara. Vamos lá, como tudo é 2 raiz de 3 e AD é 4, eu posso falar, por exemplo, que CD, olha aqui que maneiro, que CD é 2 raiz de 3 menos 4x. 2 raiz de 3 menos 4x, né? E aí eu posso fazer aí semelhança, cara. Olha aqui, ó. Lado oposto, ângulo de 90 no pequeno, 2 raiz de 3 menos 4x. Está para o oposto a 90 no triângulo grandão, que a gente descobriu que é o BC, que é 4. Assim como oposto ao vermelhinho do pequeno x, está oposto ao vermelhinho no grandão 2. Cuidado, que esses triângulos estão invertidos, né? Exatamente para confundir a gente. Cara, antes de sair multiplicando cruzado, eu consigo cortar aí, né, cara? Eu consigo cortar o 2 com 4. E aí só precisa fazer o 2 para lá. Então você tem que 2 raiz de 3 menos 4x é igual a 2x. Joga para cá o 4x, você vai ter que 6x igual a 2 raiz de 3. Ou seja, x igual a 2 raiz de 3 sobre 6. Simplificando, eu vou ter aí raiz de 3 sobre 3. Maneiro. Bom, se eu tenho isso, cara, acabou a brincadeira, né? Porque eu vou ter que fazer a área do jardim, a área do passeio sobre a área do jardim, né? Cara, a área total, vamos lá. A área total seria base vezes altura sobre 2, que é um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2, área do triângulo. Então, a área total seria 2 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Quando não é isso que eu quero, calma, gafanhoto. Corta esse com esse. Você tem que a área do triangulão é 2 raiz de 3, aí vai ser quilômetros quadrados. Guarde essa informação para a gente. Vou calcular a área do pequenininho. Eu poderia ser muito maldoso
Mas vamos puxar para baixo, vamos achar os carinhas aqui do pequenininho, bonitinho aqui. Ó. No pequenininho, eu tenho aqui então, ó, olha que maneiro. Raiz de 3 sobre 3, certo? Que é o x. Olha lá, esse DE aqui, ó. Vamos lá, deixa eu botar aqui, DE. Rapidinho, é isso. Então aqui é ED, na verdade. ED, que aqui que é o ângulo de 90. E aqui o C. Show? Eu tenho que x é raiz de 3 sobre 3. Aqui eu tenho no CD, que é essa hipotenusa, é 2 raiz de 3 menos 4x. Então esse cara aqui é 2 raiz de 3 menos 4 vezes raiz de 3 sobre 3. Aí você joga o 3 para lá multiplicando, vai dar 6 menos 2, 2 raiz de 3 sobre 3. Precisava fazer isso? Não, não precisava. Por quê? Porque, cara, é um triângulo 30, 60, 90. O lado oposto a 30 é metade da hipotenusa. Já saberia que era 2 raiz de 3 sobre 3. E esse cara aqui é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Vai dar 1, cara. Vai dar 1. Beleza? Então a área do jardim, que é do pequenininho, vai ser base vezes altura sobre 2. O que vai dar a raiz de 3 sobre 6. Agora vem a maldade. A área do passeio é esse quadrilátero feio aqui, ó. Né? Então eu vou ter que fazer a área total, que é 2 raiz de 3, menos a área do jardim. A área do passeio, então vamos lá. A área do passeio é a área total menos a área do jardim. Né? Então a área total, que é 2 raiz de 3, que nós calculamos aqui em cima, só ver de novo para confirmar, beleza. Menos a área do jardim, que é a raiz de 3 sobre 6. Multiplica de novo, 12 menos 1, 11 raiz de 3 sobre 6. Maneiro. Como ele queria a área do passeio, deixa eu só confirmar, ele quer a área do passeio sobre a área do jardim? A área do passeio sobre a área do jardim, você teria o seguinte, a área do passeio é 11 raiz de 3 sobre 6 e a área do jardim é raiz de 3 sobre 6. Posso simplificar o 6 com 6, posso simplificar o raiz de 3 com raiz de 3. Então, essa razão são 11. Beleza? Então, vamos dar uma olhada lá. Gabarito, letra D, de dadinho. Bonita a questão, né? Bonita a questão. Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão aqui. Ó. Suponha que 2 navios tenham partidos ao mesmo tempo de um mesmo ponto A em direções perpendiculares e a velocidade constante, sabendo que a velocidade do navio B é 18 e que com 30 km de viagem, a distância que separa o navio C, que o separa do navio C é de 15. Tá, beleza. Conforme mostra a seguir. Desse modo, pode afirmar que 1 hora de viagem é a distância em quilômetros entre os dois navios. E a galera, essa aqui vai usar aquele lance do triângulo 3, 4, 5, cara. Né? Você vê como isso é importante para a gente tem que saber fazer isso. Olha aqui, ó. Quando você tem aqui um triângulo 3, 4, 5, triângulo retângulo, onde você tem um cateto 3, um cateto 4, a hipotenusa é 5. Sempre a hipotenusa é 5. Tá? No 3, 4, 5, a hipotenusa é 5. O maior lado é a hipotenusa. E qualquer múltiplo desse triângulo serve. Como ele fala que o navio B ele sai a 18 km por hora, daqui a 30 km ele vai estar a 9, cara. Então esse triângulo aqui ele vai ser um triângulo, presta atenção, ele é retângulo. 9 é 3 vezes 3. 15 é 5 vezes 3. Então esse x vai ter que ser o 4 vezes 3, vai ser 12. O que isso quer dizer para mim? Que em meia hora o navio C vai ter passado 12 km. Então a velocidade do navio C é o dobro, é 24 km por hora. Tudo bem? Então, vamos lá. Em uma hora, o navio B teria percorrido, vamos lá, deixa eu marcar aqui. Em uma hora, o navio B teria percorrido 18 quilômetros, o que é 3 vezes 6. Certo? Em uma hora, o navio C teria percorrido, deixa eu pegar uma outra cor aqui, o navio C teria percorrido um total de 24, que é 6 vezes 4. Então, a distância entre os dois navios, que vai ser o BC, vai ser o 5 vezes 6, porque é o 3 vezes 6, 4 vezes 6,
Esse é o 5 vezes 6, 30 quilômetros. Vamos para a pergunta que ele faz para mim? Com 1 hora de viagem, a distância em quilômetros entre os dois navios é 30. Então, vou ficar entre a C e a A, né? Que aí? E a velocidade desenvolvida pelo navio C é 24. Gabarito, então, olha lá. Letra C. Não é tão difícil assim. Beleza? Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão aqui. A ponte estaiada sobre o rio Guamá, na estrada da alça viária próxima a Belém do Pará, tem um vão livre de 320 metros. A forma do piso da ponte sobre o vão é circular com raio de 4.000. O que isso quer dizer, cara? O que isso quer dizer? Vamos lá. Quer dizer que se eu olhasse para um círculo e marcasse aqui essa distância de 320 metros entre dois pontos, deixa eu só marcar os 320 aqui em cima para não ficar poluído o desenho, 320 metros, eu teria aí a distância entre os vãos dessa ponte estaiada aí. Só que essa ponte estaiada, ela está dentro de um círculo de raio 4.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu puxar do centro aqui até lá, vai dar 4.000, e do centro a qualquer outro ponto dá 4.000. O que você tinha que saber aqui é o seguinte: quando você faz um raio que forma um ângulo de 90 com uma corda, esse raio divide a corda ao meio. Esse cara dá 160. Olha que maneiro. E o que eu quero é a altura máxima entre os vãos. O que eu quero, maluco, é esse pedaço aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, estou riscando de amarelo aqui, que eu vou chamar de X. Então, vou chamar esse outro pedaço aqui embaixo de K e vou fazer Pitágoras aqui embaixo. O X vai ser 4.000 menos K. Beleza? Pitágoras aí, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se você fizer essa conta, tu vai achar aí, cara, 16 milhões igual a K ao quadrado mais 256,00, ou seja, 25.600. Quando você jogar para lá diminuindo, você vai ter que K ao quadrado é igual a 15.974.400. Quanto dá essa raiz? Cara, realmente, essa raiz é uma raiz bizarra, né? Ó, 15.974.400. Se eu tirar a raiz desse cara, eu vou achar aí 3,996, não, 3.996,8 aproximadamente. Beleza? Então, o X, cara, o X, deixa eu só ver se está pegando na câmera tudinho. O X vai ser 4.000 menos o K, ou seja, 3,2 aproximadamente. A questão é da UFPA, né? Essa faculdade a gente sabe que ela é problemática com os números, ela gosta de dificultar a tua vida, né? Não vejo uma questão com um número tão bizonho caindo no Enem, mas a gente se prepara para qualquer coisa, né? Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão. Uma pessoa caminhou 5 km para o norte, então vamos lá, está aqui a pessoinha feliz e contente. Ela vai lá e caminha 5 km para o norte. Pá! E 7 para o norte. Não, e 5 para o leste. Beleza. Vamos lá. 5 para o leste. Depois ele caminhou 7 km para o norte. Então vamos lá, 7 para o norte. Show de bola. A que distância ele está do seu ponto de partida? Pô, galera, ele quer saber essa distância daqui para cá. Eu vou fazer amarelo, que eu vou chamar de X. E você vai saber o seguinte: você vai pegar essa andada para o leste aí e vai jogar aqui para baixo, que é o quanto ele andou para a direita, que é 5. E você vai somar, cara, com o quanto ele andou para cima, né, cara? E quanto que ele andou para cima? Ele andou para cima um total de 5 mais 7, 12. E aí você vai fazer o Pitágoras, certo? Para poder achar aí. Por quê? Porque você achou um triângulo, 12, 5, e o que você quer é a hipotenusa. Olha lá que maneiro. Só que você não vai fazer Pitágoras, já existe um triângulo muito importante, que é tipo o pitagórico 3, 4, 5, que é o pitagórico 5, 12, 13. Como a hipotenusa é o maior, minha hipotenusa tem que ser 13. Beleza? Então são esses dois triângulos pitagóricos que você tem que saber. Triângulo 3, 4, 5
e o triângulo 5, 12 e 13. Beleza? Tá? Então, assim, a gente tem que saber, porque eles aparecem com frequência em várias provas, tanto de vestibular como de concurso, que um dia você pode vir a fazer, né? Então é importante a gente ter isso aí na manga para ganhar tempo. Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa da UFRGS. Considere dois círculos de centro A e C, raio 1 e tangentes entre si. O segmento AC é a diagonal do quadrado ABCD. Os círculos de centros B e D são tangentes aos círculos de centros A e C, como mostra a figura. Eu quero o raio dos círculos de centro B e D. Galera, isso aqui é muito tranquilo, né? Porque se ele fala para mim que o raio do círculo grande é 1, isso quer dizer que esse tamanho todo aqui, ó, é 1 mais 1, 2. Só que, cara, AC é a diagonal do quadrado. E tu sabe que a fórmula da diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, você tem que o lado do quadrado é 2 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, você tem aí 2 raiz de 2 sobre 2, simplificando da raiz de 2. O lado do quadrado é raiz de 2. Se isso tudo aqui, ó, que está de azul, é raiz de 2, e esse raio é 1, cara, o raio do pequeno é a raiz de 2 menos 1. Gabarito, letra A. Moleza, né? Foi? Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão da ESPM. Na figura abaixo, ABCD é um retângulo ADE, e é um retângulo e ADE é um quadrante de círculo de centro D. Se o lado AB e o arco AE têm comprimentos iguais a π, o arco AE tem comprimentos iguais a π, que é π, e o arco AB também é π. Maneiro. A medida da área sombreada em si, cara, que legal. Porque olha só, cara, olha só. Eu tenho aqui o arco AE mede π. Só que o arco AE tem um ângulo de 90, é 1/4 da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Então, o AE é 2πr sobre 4, porque ele é um quadrante, sim ou não? E isso é igual a π. Então, eu posso cortar o π com π, o 2 com o 4, e eu descubro que o raio dessa circunferência é 2. Né? Porque aqui sobrou 1, né? O 2 sobe multiplicando, dá 2. Isso quer dizer que esse cara mede 2, filho. Isso quer dizer que esse cara mede 2. Maneiro. Então, se eu sei a altura e eu sei a base do retângulo, a área do retângulo é mole. Porque a área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar π vezes 2, 2π. Mas não é essa área que eu quero a área rachurada, que é essa área menos a área de 1/4 do círculo de raio 2, cara. Esse cara aqui. Então, a área do setor vai ser a área do círculo, πr ao quadrado sobre 4, porque é 1/4 do círculo. Como o raio é 2, 2 ao quadrado dá 4, você descobre que a área do setor é π. Então, a área rachurada, ou a área sombreada, como ele chama aí, é a área do retângulo menos a área do setor. Ou seja, 2π menos π. Π. Gabarito, letra B de bolotinha. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos? Olha essa da UF. A razão entre o lado do quadrado inscrito e o lado do quadrado circunstrito é uma circunferência. São lados hipótenos. Mas que você não precisa saber isso não, cara. Mas quando ele não me deu lado nenhum, cara, não precisa, né, filho? Não precisa. Vou fazer aqui um círculo que eu vou falar que tem raio R. Um raio R qualquer. Vou traçar fora desse círculo um quadrado. Olha aqui que maneiro. Vou tentar, né? A gente tenta aqui, beleza. A gente tenta traçar aqui esse quadradinho maldito, mas vai sair. Aqui, ó. E aqui. Beleza. Tranquilo. Só apagar a parte que ficou para fora. Você sabe que, olha que maneiro, ele quer saber quem mesmo, só para relembrar,
eu quero a razão entre o lado do quadrado. Vamos fazer Lzão sobre Lzinho. Não, Lzinho sobre Lzão. Inscrito sobre circunscrito. Bom, de cara eu já descobri o seguinte, cara, que o Lzão, se o raio do pequenininho é R, o Lzão vale 2R, porque são dois raios. Sim ou não? Beleza. Ah, se eu soubesse lá das hipóteses, eu já teria cuspido isso direto. Mas vamos fingir que a gente não sabe. Aí aqui dentro tem um outro quadrado. Agora não deve sair um quadrado, mas eu vou tentar. Tem um outro quadrado aqui, ó, que está escrito. Finge que é um quadrado. Tá? Nesse quadrado de lado alizinho, a diagonal, olha só que maneiro, cara. A diagonal vale 2R. E a gente já falou aqui nessa aula de hoje que a diagonal do quadrado é uma coisa que você sabe. É L raiz de 2. Então, se a diagonal é 2R, igual a L raiz de 2, eu vou ter que o Lzinho é 2R sobre raiz de 2. Beleza? Então, bota aqui, ó, 2R sobre raiz de 2. Se você entrar numa de simplificar o 2R com 2R, sobra apenas 1 sobre raiz de 2. Que você não vai deixar assim. O que você vai fazer? Racionalizar. Racionalizando, você vai achar aí raiz de 2 sobre 2. Gabarito, letra D de dadinho. Beleza também, né? Você tem que perder o medo, porque matéria você sabe, só saber aplicar as paradas. Vamos para mais uma? Galera, olha essa questão da USE. Seja PQRS um trapézio isósceles cujas bases menor e maior são respectivamente os segmentos PQ e SR. Então vamos lá, vamos só tentar desenhar ele aqui, ó. Trapézio isósceles, então aqui, ó, vou botar aqui 1, 2, 3, 4 para lá e vamos embora. 1, 2, 3, 4. Isso. Está ali o nosso trapézio isósceles, onde a base menor e a maior são respectivamente PQ, RS. Se MN são respectivamente as projeções ortogonais de P, opa, então vamos lá, e Q sobre os lados RS, projeção ortogonal, galera, que forma ângulo de 90. Então aqui é M e aqui é N, tudo bem? Deixa eu só fazer um negocinho aqui, ó. Rapidinho, porque como é projeção aqui no meio, eu vou fazer tracejadinho, tá? A gente não ficar com muita poluição dentro do desenho, e aí fica melhorzinho para a gente visualizar. É como se fosse a altura do trapézio, tudo bem? E aí ele me deu o ponto que essa altura cai. Show de bola. E se a razão entre as medidas de SR e PQ é igual a 3, opa! Então pode-se afirmar corretamente que a razão entre a área do trapézio e a área do quadrilátero PQMN, opa, PQMN, bonita questão, hein? Bonita questão mesmo. Cara, é um trapézio isósceles, não é um trapézio isósceles? Se ele é isósceles, esse pedaço aqui é igual a esse. Batata. A altura é H. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Se esse cara aqui for X, esse pedaço MN também vale X, tudo bem? Só que, cara, olha só que doideira. A razão entre SR e PQ é 3, quer dizer que SR é 3 vezes maior que X, vale 3X. Mas já tem um X aqui, faltam 2. E como as esferas são iguais, é um X para cada lado. Preste atenção, a área do trapézio. Bom, a área do trapézio, vamos lá, vou fazer aqui. A área do trapézio é base, a área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Né? Então, vamos lá. Bzão 3x, Bzinho x, altura h sobre 2. Você vai ter então aí 4xh sobre 2, ou seja, 2xh. Bota aqui, 2xh. Agora essa figura aí do PQMN é um retângulo.
de base x e altura h. Então, a área do retângulo é base vezes altura, é xh. Tu vai botar aqui xh. O que você vai fazer agora? Cortar o x com x, o h com h, acabou, cara. Essa razão que ele pediu é 2. Gabarito, letra C. Beleza? Galera, olha essa questão do ITA. Considere um prisma regular em que a soma dos ângulos internos de todas as faces é 7.600. Eu quero o número de vértices desse prisma. Caraca, mano, maneiríssima questão. Presta atenção. Um prisma é um sólido. Você tem dois polígonos iguais em cima e embaixo e mais N caras, né? N caras ali em volta que são retângulos, que a soma é 360. Né? Então, vamos lá. Eu sei que a soma dos ângulos internos das faces de um poliedro é 360 vezes vértice menos 2. Tranquilo? Acabou. Então, você vai ter 7.200 é igual a 360 vezes vértice menos 2. Se 360 vem dividindo, eu posso simplificar aqui, você vai ter que 20 é igual a V menos 2. Então, 20 é igual a 22. Vértice é igual a 22. Eu pensei em fazer uma coisa muito maior, mas acabou ficando bem simples essa, né? Era só lembrar a fórmula da soma dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro. Lembra que tem a relação de Euler? Vamos fazer amor a 2, não é isso? Que as arestas vão ser 3 faces triangulares, mais 4 faces quadrangulares, até n faces de n lados divididos por 2. E que você também pode fazer isso para vértice, né? Que as arestas vão ser 3 vezes os vértices triédricos, 4 vezes os vértices tetraédricos, até n vezes os vértices n-édricos divididos por 2. Né? E aí você usaria essa fórmula aí que fica por último no rodapé da matéria, mas que caiu nessa questão do ITA. Vamos fazer mais uma? Fala, galera, olha só. Considere um hexágono regular com centro O, beleza, cujas medidas dos lados são iguais a 2. Então aqui é tudo 2. Beleza, é regular, todo mundo é igual, os ângulos são todos iguais, lembra disso? Polígono regular, todos os lados e ângulos iguais. Se o IV são 2 vértices consecutivos desse hexágono, vou chamar aqui o IV, tá? E se a bissetriz do ângulo OUV, opa, a bissetriz do ângulo OUV, o O é o centro, cara, o O está aqui no centro. Então, eu vou pegar a bissetriz desse ângulo OUV, aliás, nem é OUV, tá? É OUV isso mesmo, OUV, no U, beleza. Então, a bissetriz, ele dividiu esse cara aqui, ó, em 2 partes iguais, tá? Intercepta o segmento OV no ponto W. Aqui é o ponto W. Então, a medida em metros do perímetro do triângulo UVW. UVW, eu quero esse perímetro aqui. Pô, maneiro, hein? O que você tem que saber é o seguinte, como o polígono é regular, cara, o ângulo interno aí é de 120. E eu posso dividir isso em 6 triângulos, né, equiláteros, né? A gente sempre sabe isso, a gente sempre comenta isso, né? Então, eu tenho aqui 6 triângulos equiláteros. Isso quer dizer, então, que esse ângulo aqui é de 60, esse ângulo aqui é de 60 e, obviamente, esse ângulo todo aqui é de 60. Show? Mas eu vou tirar o triângulo UVW daqui para você ver como a coisa é linda, é bonito. Você pode ficar fazendo as contas ali, mas olha só. É a altura do triângulo equilátero, é a raiz de 3. Cara, calma. Calma. Isso aqui é 60, aqui é 30, até porque é bissetriz. Aqui é 2, não é? O lado oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. O lado oposto ao ângulo de 60 é metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Como ele quer o perímetro, que o símbolo é 2P, é só somar tudo. 3 mais raiz de 3. Gabarito letra C. Esse triângulo é uma mão na roda para você não perder tempo fazendo L raiz de 3 sobre 2 no Pitágoras, no triângulo equilátero. Foi? Ou Pitágoras, se você quiser. Show de bola? Vamos fazer mais. Galera, olha essa questão. A melhor maneira de alocarmos pontos igualmente espaçados em um círculo é escrevê-los nos vértices de polígonos regulares, conforme se figura a seguir exemplifica com 6 pontos. Está aqui.
Para alocarmos 36 pontos igualmente espaçados em um círculo de raio 1, a distância mínima entre eles deve ser de aproximadamente quanto? Galera, vamos lá. Vou desenhar aqui um círculo um pouquinho maior, né? E vou fazer aqui como se fosse um faz de conta, né? Um faz de conta que esse ponto e esse ponto aqui são dois pontos consecutivos, o ponto A e B, são dois pontos consecutivos desses 36 pontos que ele quer alocar aí. E aí eu vou botar do centro até aqui, que é o raio, e do centro até aqui, que é o raio. A gente vai usar raio 1, tudo bem? E aí ele quer saber essa distância aqui, que eu vou até botar em vermelho, tá? Acontece o seguinte, quando eu marcar os 36 pontos, os 360 graus da volta vão ficar divididos por 36, né? E quando você pega os 360 graus e divide por 36, você vai achar 10 graus. Isso quer dizer que cada triângulo desse tem 10 graus aqui. Esse ângulo aqui é de 10 graus. Só que ele é um triângulo isósceles, né? Já que ele é um triângulo isósceles, quando eu traçar a altura desse triângulo, essa altura, aí você tem que saber lá das nossas primeiras aulas de geometria plana, essa altura é bissetriz, divide aqui por 5, por 2, né, vai dar 5 graus, porque eram 10 daqui, não é isso? E você divide a base em duas partes iguais. Show? Então, olha só, é só tu fazer seno, cara. Olha aqui, ó. O seno de 5 graus é igual ao cateto oposto x sobre hipotenusa 1. Né? Então, na verdade, o x vai valer 0,08. Como a distância é composta por 2x, esse tamanho AB vai ser 0,16. Gabarito letra C. Show? Como é importante saber os lances do triângulo, que um triângulo isósceles, a altura divide o lado oposto ao meio e divide o ângulo ao meio também. Isso é muito importante, cara. Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão do ITA. 6 circunferências de raio 5 centímetros são tangentes entre si 2 a 2, e seus centros são vértices de um hexágono regular, conforme a figura abaixo. O comprimento de uma correia tensionada que envolve externamente as 6 circunferências é D. Ele quer saber o comprimento aqui dessa linha que está aqui em volta, né? Ah, Conder, como é que eu faço isso? Vamos lá. Aumentei aqui a imagem para a gente dar uma olhada. E aí é o seguinte, cara, toda vez que você fala, tem o raio 5, beleza. Você vai ligar sempre o centro ao ponto de tangência. Por quê, Conder? Porque quando você liga o centro até o ponto de tangência, você forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Então vamos ligar aqui para cá. Olha aqui, ó. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Olha lá. Ah, quando esse aqui é chatão, né? É, tem que fazer em todos, né? Essa é das poucas coisas que você fizer aqui, vai ficar aqui. Bom, todas essas retas aí que eu fiz, que eu estou fazendo, na verdade, elas formam um ângulo de 90, tanto com o lado do hexágono que está ali dentro, quanto com uma correia, porque é um ponto de tangência, tudo bem? Maneiro, né? Tem mais um ainda aqui para fazer. Como todo mundo mede 5, esse raio é 5, esse raio é 5, então esse cara aqui, ó, mede 10. Show de bola. 5 mais 5, 10. Que é igual a esse, 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 que é igual a esse. Então, tenho 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60. Então, eu já tenho 60 mais alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? Bom, vamos lá. Se você olhar com carinho, no ângulo interno de um hexágono, vale 120 graus. Pô, Conder, por que vale 120 graus? Cara, vamos lá. A soma dos ângulos internos de um polígono qualquer tem uma fórmula, 180 vezes n menos 2. Certo? Então, se você jogar um 6 ali, 6 lados, você vai ter 180 vezes 4. Né? 6 menos 2, 4. Que vai dar 720. Como ele é um hexágono regular, todos os ângulos são iguais. Então, um ângulo interno vai ser o 720 dividido por 6, o que dá 120 graus. Tudo bem? Beleza? Eu poderia ter aplicado direto a fórmula do ângulo interno, que fala para mim o seguinte, o ângulo interno ele fala assim, ó, um ângulo interno de um polígono regular, ele é o 180 vezes n menos 2,
sobre N. Ué, mas foi exatamente isso que eu fiz, né? Beleza? É que você não ficar decorando todas as milhões de fórmulas. Eu dividi pelo total de termos. Achou direto aí. Se aqui é 120, aqui é 90, aqui é 90, você tem 180 dos 290, mais o 120 dá 300. O que te obriga a afirmar que em uma volta ele tem 360 graus. Se aqui já tem 300, esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus, cara. Só que esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 ângulos de 60. Que se eu juntasse, né, esses arquinhos aqui, seriam 6 arcos desse, cara. Ah, agora que fica legal, ó. Seriam 6 arquinhos desse. Olha que maneiro. O que dá exatamente 6 vezes 60, 360. Então, presta atenção, olha que maneiro. Esse arco, mais esse arco, mais esse arco, 3, mais esse arco, 4, mais esse arco, 5, mais esse arco, 6, dá exatamente um comprimento de uma circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr. Se o meu raio é 5, eu vou ter 10π. Então, o comprimento da correia vai ser 60 mais 10π. Caramba, quando essa questão é do ITA, mas não é possível. É, cara, você não pode ter medo de uma questão dessa. Tudo bem? Deixa eu só diminuir a minha caroça aqui para você ver o valor que eu achei. 10π. Tranquilo, galera? Foi? Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão da UFRGS. Considere um pentágono regular ABCD é de lado 1. Tomando os pontos médios dos seus lados, constrói-se um pentágono FGHIJ, conforme a figura abaixo. Eu quero a medida de um lado desse polígono. Cara, você tem que entender o seguinte, esse cara é ponto médio. Se esse cara é ponto médio, cada maluco desse vale meio, ok? Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou aumentar, porque o que eu quero achar é esse maluco que eu vou chamar de L aqui, tá? Então vamos fazer aqui, ó, 3, 6, 9, 12... 3, 6, eu vou jogar para cá aqui assim, ó. Eu vou fazer um triângulo isósceles. Foi? Aonde esse cara seria o meu I, esse cara seria o meu D e esse cara seria o meu H. Como ele é isósceles, Conde? Porque esse cara vale meio e esse cara também vale meio. Olha lá. Então ele é isósceles. Se ele é isósceles, olha que maneiro, cara. Ele divide esse cara em duas partes iguais. L sobre 2 e L sobre 2. Show de bola. Bom, ele fala aqui tudo seno, olha aqui. As opções são todas seno e cosseno de 36. Como ele é um pentágono regular, eu consigo calcular o AI dele. O AI dele é 180, como a gente acabou de ver, né? Vezes N menos 2 sobre N. Vamos direto no AI. Quando ele eu sei que é 108. Pô, maneiro, mas vamos devagarzinho para a galera que não sabe ainda. Vai ficar 180 vezes 5 menos 2 dividido por 5. Você vai ter aí 36, né? Você vai ter 3, 36 vezes 3, 108. 108 graus. Maneiro. Só que como ele é isósceles, eu vou ficar com metade para cada lado. Você vai ter aqui 54 e 54. Maneiro. Posso fazer de várias maneiras. Eu posso olhar para o 54 e falar, eu quero o cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Eu posso usar o seno dele, né? Então, o seno de 54, ó, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é meio. Caraca, Conde. Então, eu posso cortar o 2 com 2. Acabei de descobrir rapidamente que L é igual ao seno de 54. Poxa, Conde, mas eu não tenho 54 aqui. Eu poderia usar o seguinte, ó. Calma. Que se aqui é 54, aqui é 90, eu já vou ter 144 para 180, esse cara é 36. E eu poderia usar o cosseno de 36. Olha só que maneiro. Vamos fazer aqui, ó. O cosseno de 36 é o cateto adjacente, L sobre 2, sobre a hipotenusa. Corto 2 com 2, você já descobriu que o L é o cosseno de 36. Poxa, Conde, por que deu a mesma coisa que o L deu para o cara diferente? Porque você tinha que lembrar o seguinte. O seno de um ângulo, vamos botar até de outra cor aqui,
Isso é legal para a gente lembrar, isso tem que estar fixo na tua cabeça. O seno de um ângulo, ele é igual ao cosseno do seu complementar. E 54 mais 36 dá 90, eles são complementares, cara. Maneiro? Então, quando eu cheguei aqui, eu poderia ter associado diretamente ao cosseno de 36. E quando eu cheguei aqui, eu poderia associar diretamente ao seno de 54. É exatamente o mesmo valor. Então, está aqui o gabarito, letra B de bola. Beleza? Galera, olha essa questão da USE de novo, cara. O losango está circunscrito a uma circunferência cuja medida do raio é 4,8. Se a medida da área do losango é igual a 96, olha que maneiro. Então vamos lá. Então é correto concluir que o comprimento do lado desse losango mede MS. O losango, cara, é um quadrilátero que tem todos os lados iguais, porém ele não tem todos os ângulos iguais, né? Ele todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Isso é interessante a gente saber. Mas vamos lá, ele está circunscrito, né? Ou seja, ele está desenhado fora da paradinha aí. Então vamos lá. Marquei aqui. Olha que bonitinho. Vou marcar bem a meiuca dele aqui. Vou marcar bem a meiuca dele aqui. Ó, só para a gente poder conseguir fazer o desenho, né? Então eu vou ter aqui um quadrilátero circunscrito. Um losango circunscrito. Foi? Deixa eu agora só apagar as partes que não me interessam, que é essa aqui do meio, não é isso? Vamos apagar aqui, deixar só aqui o centro. Eu usei essas linhas só para fazer o desenho bonitinho para vocês, tá? Por quê? Porque eu não vou usar essas linhas provavelmente. Se eu for usar o traço de novo, não tem problema. Vamos lá. Maneiro. Ele fala para mim que o raio desse cara é 4,8. Cara, se eu tenho uma circunferência e eu tenho retas tangentes, eu tenho que ligar o centro dessa circunferência até o ponto de tangência. Esse é o primeiro passo que eu faço sempre. Jogou para cá, 4,8, sim ou não? Jogou para cá, 4,8, resolvido. Mas eu vou jogar aqui para esse canto. Por quê? Porque eu quero saber o lado dele. E aí, cara, olha só que maneiro. Esse cara aqui eu vou chamar de X e esse cara aqui eu vou chamar de X. Tudo bem? O que eu tenho que entender é o seguinte, que ele me deu a área do losango. A área do losango é 96 metros quadrados, né? Bom, esse losango ele vai ter a área igual a 4 triângulos desse. Sei lá, acaba que eu vou precisar desses caras mesmo. Esse triângulo aqui de cima é igual a área desse triângulo aqui, que é igual a área desse triângulo aqui, que é igual a área desse triângulo aqui, certo? Beleza? Eu vou fazer melhor, cara, porque olha só que maneiro. Se 96 é a área do losango inteiro, eu posso pegar o 96 e dividir por 4, o que vai dar 24. Cada triângulo desse tem área 24. Só que nesse triângulo que eu desenhei aqui embaixo, que eu vou fazer aqui o contorno de azul para você, ele está sendo dividido ao meio pela altura, cara. Então, cada triângulo menor desse aqui vale a metade do 24, tem área 12. Como é que calcula a área de um triângulo aí, cara? É base vezes altura sobre 2. A base é x e a altura é 4,8. Então, a área de um triângulo que vale 12 é igual a base vezes a altura sobre 2. Olha que lindo, cara. Joga para lá o 2, você vai ter que 24 é igual a 4,8x. Eu sei que o pessoal aqui de vez em quando tem uma dificuldade, então vou multiplicar por 10 nos dois lados. Então você vai ter 240 igual a 48x. Você vai descobrir o quê? Que se você dividir por 24 vai dar 10, 2, você vai ter que x igual a 5. Se o x vale 5, né? Você vai ter x igual a 5, o lado vale 2x, então o lado vale 10. Gabarito, letra D de dado. Tranquilo, galera? Galera, olha essa questão da UEL. Com a finalidade de se calcular a quantidade de pessoas presentes em manifestações sociais em determinado trecho urbano, são utilizadas diferentes metodologias, sendo que uma delas consiste em 4 etapas.
Estabelece-se a área A da região delimitada pelo trecho da manifestação. 2. Posicionam-se alguns fiscais que ficam responsáveis, cada um, por uma sub-região fixa e exclusiva do trecho urbano, a fim de coletar de maneira simultânea e periódica quantas pessoas se encontram em sua sub-região no momento de cada medição. Calcula-se a média M de todas as medições realizadas por todos os fiscais. Ao final, declara-se que AM, pessoas presentes na manifestação. Suponha que uma manifestação ocorreu na região achurada, dada pelo setor de uma coroa circular de centro O, e que foi observada por 3 medições com fiscais cada. Com 2 fiscais cada, cuja tabela dos dados coletados encontra-se a seguir. Está ali, maneiro. Considerando-se essa metodologia e a aproximação de π para 22/7, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de pessoas que estiveram presentes na manifestação daquele trecho. Cara, que maneira a questão. Vamos lá? Olha só. Primeiro vamos calcular essa área aqui, que é a área que ele quer que você calcule, cara, é a área que tem as pessoas desenhadas aqui, ó. Olha aqui, ó. Beleza? Que é a área do setor grandão menos a área do setor pequeno. Maldade no coração, tá? A área do setor, ela vai ser πr ao quadrado, não é isso? Vezes alfa sobre 360. Só que o alfa é 120. Eu queria que você decorasse o seguinte, amigo. Quando o meu setor tem 120 graus, quando tu meter o 120 vai cortar, vai ser 1/3 do círculo, cara. 1/3 do círculo tem 120 graus. Então vamos direto no 1/3, tudo bem? Eu vou guardar isso aqui, mas vamos direto no 1/3. Área do grandão. O grandão é 1003/2, o raio. Olha aqui, ó. Então, a área grande. Vou botar área grande. Vai ficar πr ao quadrado, né? Vai ficar 1003 ao quadrado sobre 2 ao quadrado sobre 3. Beleza? O que vai dar 1003 ao quadrado π sobre 4 vezes 3, 12, que é o 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Guarda essa informação para você. A área pequena vai ser π vezes o raio dela, que é esse cara aqui, 997 sobre 2 ao quadrado sobre 3, que é só 1/3. Maneiro. Então você vai ter aí o 997 ao quadrado π sobre 12, igual, porque vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então, vamos lá. Então, a área... Deixa eu só fechar aqui, que apareceu um negocinho ruim aqui. Vamos lá. Então, a área desse cara, a área A seria a área grande menos a área pequena. Aqui já vem uma maldade no coração. Ó. A área grande é 1003π ao quadrado π, menos 997 ao quadrado π sobre 12. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o π que tem nas duas parcelas e o 12 que tem nas duas parcelas e botar em evidência. Eu vou ficar com π sobre 12, beleza? Vezes. Aí vou ficar com 1003 ao quadrado menos 997 ao quadrado. É aqui que entra a maldade, que diferencia aí o meu aluno do resto. Isso aqui, galera, é a diferença de quadrados. Diferença de quadrados você pode transformar em produto da soma pela diferença. Olha que irado, cara. Foi? Então você vai ter que a área A dele vai ser, então, 1003 mais 997 vezes 1003 menos 997 vezes π sobre 12. Maneiro, né? Vamos lá. Esse cara dá 2.000. Esse cara dá 6. Então você tem que a área A vai ser 2.000 vezes 6 vezes π sobre 12. Mata aqui o 6 com 12, que dá 2. E ele manda você usar o π igual a quanto? 22 sobre 7. Então,
você vai ficar com 2.000 vezes 22 sobre 7 sobre 2. Tem esse 2 aqui. Corta o 22 com 2, vai dar 11. Você descobriu agora que a área A vale quem? 22.000 sobre 7. Isso tudo foi para achar a área A. Agora eu preciso achar o M para poder calcular o A vezes M. Tudo bem? Cara, então, ele fala assim, calcule-se a média M de todas as medições realizadas por todos os fiscais. O que você tem que fazer então, cara? Fazer a média dos fiscais. 3, 3, 4, 2, 4, 5. Vamos somar aqui? A soma do fiscal 1 vai dar 10 e a soma do fiscal 2 vai dar 11, certo? Beleza? Então, a soma de todos os valores, para calcular o M, vou botar aqui assim, ó, vai ser 21 sobre 6. Porque a soma de todos vai dar 21, né? Você vai ter que somar todo mundo e dividir pela quantidade que são 6. 21 sobre 6 dá para simplificar, vira 7,5. Dividiu por 3 assim embaixo. Então a conta que você tem que fazer, cara, é A vezes M. É o 22.000 sobre 7 vezes quem? O 7 sobre 2. Você vai cortar o 7 com 7, o 2 com 22.000, que vai dar 11.000. Você acabou de achar essa média da galera que estava na manifestação. A média é 11.000 pessoas. Gabarito, então, letra A de amor. Lindíssima essa questão, hein? Lindíssima. Show de bola, hein? Tá bom? Tranquilo, galera? Vamos para a próxima, então? Galera, olha essa questão do Enem VPL. Um ciclista A usou uma bicicleta com rodas com diâmetros medindo 10 centímetros e percorreu com ela 10 km. Um ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujos diâmetros medem 40 centímetros e percorreu com ela 5 km. Considere 3,14 como aproximação para π. A relação entre o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista A. Vou fazer assim, ó, volta do A sobre volta do B. Beleza? Mas como é que eu calculo o número de voltas, gente? É mole. Você calcula primeiro o comprimento da roda. Comprimento da roda, Conder? Sim, comprimento da roda. Quando você olha para uma bicicleta, uma volta da bicicleta é igual ao comprimento da roda, que é 2 vezes π vezes o raio. E aí você pega o total que ele percorreu e divide pelo comprimento da roda. Você vai descobrir quantas voltas ele deu. Repara só o cuidado, tá? Que a roda A, vou botar assim, o raio de A, é, quanto que ele falou? 60 centímetros. E o A, a distância do A foi de 10 quilômetros. Beleza? E aí, cara? E aí que não vai dar muita dor de cabeça. Eu posso fazer o seguinte, ó. O comprimento de A vai ficar 2 vezes π vezes 60. E aí o número de voltas de A vai ser 10 sobre 2 vezes π vezes 60. Conde, mas não tem que passar para centímetros. Cara, tem que, mas você imagina que você vai passar para centímetro A e o B, né? Então esse monte de zero que vai estar ali vai cancelar com o monte de zero que está embaixo. Então não há uma necessidade ali, nesse caso, porque você vai fazer uma razão, vai cancelar, né? Se você quiser botar ali o monte de zero que você tem que botar, você bota, não tem problema nenhum. Você vai ver que vai cortar. E o de baixo, ele vai ter o raio de B, era 40 centímetros, e a distância que B percorreu foi de 5. Então, o comprimento de B vai ser 2 vezes π vezes 40. Então, você vai pegar o 5 e dividir por 2 vezes π vezes 40. Só cuidado com uma coisa aqui. O π corta com π, o 2 corta com 2, o 5 corta com 10, dá 2. Esse 0 corta com esse 0. E aí eu vou parar um pouquinho, porque eu vou ficar com 2 sextos, que é igual a 1 terço, porque aqui é 1 e aqui é 4. E aí você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então essa razão aí, galera, é 4 terços. Gabarito letra D. Beleza?
Então, assim, não sai fazendo todas as contas, principalmente no Enem. Vai botar o pi igual a 3,14, vai fazer conta para depois ficar dividindo. Uma conta que você faz em 2 minutos sem fazer conta. É muito mais interessante do que multiplicar todo mundo para perder 20 minutos fazendo essa conta. Não tem necessidade. Vamos para a próxima? Galera, olha essa questão da UPE. A superfície acima, conhecida como faixa de Moebius, foi descoberta pelo matemático e astrônomo alemão August Ferdinand Moebius, 1790 a 1868. Beleza. A faixa de Moebius pode ser obtida a partir de uma faixa retangular ABCD, dando-se meio giro numa de suas extremidades e juntando-se ponto A com D, tá, e o C com B, conforme a figura abaixo. Beleza. Caminhando-se na faixa de Moebius, imagem acima à direita, beleza. Uma baratinha sempre sobre a linha escura saiu do ponto P e aí ele retornou percorrendo uma distância de 7,2 metros. Qual é a medida do raio da base da superfície cilíndrica com a faixa retangular? Cara, é uma superfície cilíndrica, né? Então, 2πr. Então, olha assim, é 2πr, certo? 2πr que ele vai dar a volta, que é igual a 7,2, não é isso? Só que ele vai e volta. Só que quando você dobra a fita, quando você faz essa troca de posição que está aqui desenhada, isso quer dizer que a baratinha, quando vai andando do ponto P, ela dá a volta nas duas faces da fita. Ele dá 2 voltas. Então, olha só, esse cara vezes 2 que dá os 7,2 metros. Beleza? Olha aqui, ó. Ele vem por dentro aqui, aí pum, aí vai por fora e volta para cá. Ele dá 2 voltas. Bizarro, né? Então você tem aí, vamos botar o π igual a 3 que ele mandou, né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12R, é igual a 7,2 metros, R igual a 0,6 metros. Beleza? Gabarito, letra C. Galera, olha essa questão da famema. O triângulo ABC isósceles com AB igual a C, igual a 4. E o triângulo DBC é isósceles com DB igual a 2 e DC igual a 2. Então aqui é 2, vamos lá, e aqui é 4. Show de bola. Conforme a figura abaixo. Maneiro. Seja beta a medida do ângulo DBC do triângulo DBC, tá? Sabendo que seno de beta é raiz 6 sobre 4, eu quero a área em centímetros do quadrilátero do ABCD. Maneiro, ABDC, né? A área do quadrilátero vai ser a área do triangulão menos a área do triangulinho, sem sombra de dúvidas. Como eles são isósceles, né? E tá um dentro do outro, tem a mesma base, se eu descer a altura de um, eu acho a altura do outro. Sem sombra de dúvidas, né? Maneiro, maneiro. Bom, ele não fala nada para mim de que ele é em centro, alguma coisa, que é obstetriz, nada mais. Porém, contudo, no entanto, todavia, eu consigo, por exemplo, determinar algumas coisas, como o quê? Bom, aqui é 222, aqui é 444. Eu vou ter o seguinte, o seno de beta é raiz de 6 sobre 4. Se eu sei o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, eu tenho 2 maneiras de achar esse pedaço aqui, que é igual a esse, que eu vou chamar de x. Eu tenho 2 maneiras de achar. Vou fazer as 2 para você ver. Eu posso falar o seguinte, eu vou chamar esse pedacinho aqui de y, ó, esse aqui do D até a base H, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, o seno de beta, raiz de 6 sobre 4, é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto y sobre hipotenusa 2. Multiplica cruzado, você vai achar que y é igual a raiz de 6 sobre 2. Achado y, eu posso fazer Pitágoras nesse triângulo. Fazendo Pitágoras nesse triângulo, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é igual ao y ao quadrado, que é a raiz de 6 sobre 2 ao quadrado, mais x ao quadrado. Assim eu descubro o x. Olha que maneiro.
4 igual a 6 quartos mais x ao quadrado. Bom, 6 quartos, né, cara? 3 meios. Beleza? Joga para o outro lado, você tem que x ao quadrado é igual, diminuindo, né? 4 menos 3 meios. 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Você tem aí 5 meios. E aí você mata aqui o x, cara. É raiz de 5 sobre raiz de 2. Beleza? Ou raiz de 10 sobre 2. Conder, o que você fez? Amigo, racionalizei, multipliquei por raiz de 2 em cima e embaixo. Feito isso, eu consigo calcular, por exemplo, a área do triângulo CDB e eu consigo calcular a área do triângulo grandão depois, sem problema algum. Como, Conder? Fácil, fácil até, relativamente fácil. Eu posso fazer Pitágoras agora nesse grandão aqui, ó, no ABH. Porque eu descubro a altura dele. Quer ver? 4 ao quadrado, vamos lá aqui, ó, vamos botar aqui. 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais h ao quadrado, que é a altura do triângulo grandão. 16 é igual a 5 meios, que é o x ao quadrado, está aqui, ó, mais h ao quadrado. 16, vamos lá, vou jogar para baixo. 16 menos 5 meios é igual a h ao quadrado. 2 vezes 16, 32, menos 5, 27 meios. É igual a h ao quadrado. Com isso, você descobre que o seu h vale 27 é 9 vezes 3. Então, vai dar 3 raiz de 3 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, você vai ter o seguinte. Você vai ter que 3 raiz de 6 sobre 2. Feito isso, agora é mole. Vamos lá, vamos calcular as áreas aí, né? A área do grandão, vou chamar de azão, tá? A área do grandão é base 2x vezes a altura h sobre 2. Corta o 2 com 2, maneiro, sim ou não? E aí você vai fazer o x, que é raiz de 10 sobre 2, né? Deixa eu botar de branco, raiz de 10 sobre 2, vezes a altura. O hzão que nós descobrimos ser 3 raiz de 6 sobre 2. 3 raiz de 6 sobre 2. Cara, esse azão vai ficar o seguinte, ó, 3 raiz de 60 sobre 4. Só que 60 é 4 vezes 15. Aí o 4 sai da raiz, vira 2. Eu vou ter 6 raiz de 15 sobre 4. Simplificando, 3 raiz de 15 sobre 2. Agora vamos achar a área pequenininha. A área pequena, isso aqui é minha área grandona, vamos lá. Agora vamos para a área pequenininha. A área pequenininha também é base vezes altura sobre 2. É 2x vezes y sobre 2. 2x vezes y sobre 2. Você vai cortar o 2 com 2, você vai ficar com que a área é apenas xy. Quem é o x? O x nós calculamos como raiz de 10 sobre 2. E o y, raiz de 6 sobre 2. Então vai ficar raiz de 10 sobre 2 vezes raiz de 6 sobre 2, o que dá raiz de 60 sobre 4. Raiz de 60, nós vimos que dá para fazer 4 vezes 15, então fica 2 raiz de 15 sobre 4, simplificando, raiz de 15 sobre 2. Então, eu tenho o seguinte, a área, né? Achamos o azinho, deixa eu botar o azinho aqui embaixo, bonitinho para vocês, raiz de 15 sobre 2. Maneiro. Então, a área do quadrilátero que a gente queria seria o azão menos o azinho. Seria a área do quadrilátero, né? Seria o 3 raiz de 15 sobre 2 menos o raiz de 15 sobre 2. 3 menos 1 vai dar 2 raiz de 15 sobre 2, que simplificando, tu
tu acha raiz de 15. Caraca, hein? Que questão bonita lá. Que questão bonita, raiz de 15, gabarito, letra E. Quando é uma questão impossível? Não, não é uma questão impossível. Não é uma questão impossível. Você falou que ia me mostrar uma outra maneira, Conder. Tu saiu fazendo um monte de Pitágoras, tu me deu o maior trabalho, Conder. Você quer fazer de uma outra maneira? A gente faz. Pensando aqui, a gente faz. Vamos fazer de um outro jeito? Vamos lá. Eu vou colar por cima aqui e vou fazer exatamente o que estava ali. Vamos lá. A outra maneira de se fazer isso seria eu traçar, a ideia é a mesma, né? A área de um menos a área do outro. Eu só vou mudar um pouco a maneira que eu calculo os caras, tá? Eu vou chamar esse pedaço de x, então aqui também é x, não é isso? Vou chamar esse pedacinho de y. Só que ele me disse que seno de beta, é a raiz de 6 sobre 4. Então, pela relação fundamental da trigonometria, eu tenho que seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Então, esse cara ao quadrado vai dar 6/16 mais cosseno ao quadrado de beta igual a 1. Então, tem que cosseno ao quadrado de beta é igual a 1 menos 6/16. Cosseno ao quadrado de beta vai dar 10/16. Que se eu tirar a raiz, eu acho que o cosseno de beta é raiz de 10 sobre 4. Pô, Conder, qual é a diferença disso? A diferença disso, cara, é que o cosseno usa o cateto adjacente com a hipotenusa. Tá? Então, olha só que maneiro. Eu posso achar o y rapidamente, como eu posso achar o x rapidamente. Isso é muito bom, cara. Olha aqui, ó, o cosseno de beta, raiz de 10 sobre 4, é igual ao cateto adjacente x sobre hipotenusa 2. Você matou direto que o x é raiz de 10 sobre 2. Show de bola? O que faz com que esse cara todo seja raiz de 10. Maneiro, né? Eu consigo achar o y rapidamente. Mas, na verdade, olha só que legal. Vamos achar o y rapidamente. Vamos lá. O y é a mesma coisa do seno. Eu vou ter que usar o seno, tá? Então, tem assim, ó. O y, que é o seno, que é a raiz de 6 sobre 4, é igual a y sobre 2. Então, você acha que o y é a raiz de 6 sobre 2. Rapidamente, tu matou o y. Agora, para eu achar o h, eu vou usar o cosseno também, mais o x que eu usei. Né? Melhor ainda, vou usar a tangente. Não, aí eu vou ter que fazer Pitágoras, não tem jeito. Por quê? Porque eu não tenho esse outro ângulo aqui, ó. Beleza? O beta é só embaixo. Então, eu vou ter que fazer Pitágoras para achar o h. Não tem jeito. Vamos lá. H ao quadrado é igual, é mais, né? Mais o x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. H ao quadrado mais o x ao quadrado, que dá 10 quartos, é igual a 16. Aí tu vai meter que o h ao quadrado é igual a 16 menos 10 quartos. Vai dar 40, 64 menos 10, 54 quartos. Ou 27 meios. Logo, o meu h vai ser 3 raiz de 3 sobre raiz de 2. Racionalizando, você vai achar 3 raiz de 6 sobre 2. Quer dizer, os mesmos valores. E aí o resto vai ser pela área, né? Você diminui o número de Pitágoras usando esse cara aqui, mas porque você fez essa conta aqui. Aí é o que você achar melhor. Agora, essencial disso tudo, além daquela outra maneira que eu expliquei, é esse cara aqui. Isso aqui é uma coisa que você tem que carregar no bolso sempre. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Beleza? Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão da UERJ. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a 2 seno x, onde x pertence aí, no caso, seriam os reais. Beleza. No intervalo de π sobre 2 até 5π sobre 2, A e B são pontos do gráfico, tal que f de π sobre 2 é igual a f de 5π sobre 2. Maneiro. São valores máximos dessa função. Tá bom. Eu quero a área
Cara, se eu quero a área desse cara, é muito fácil, porque a área desse maluco todo aqui é a área de um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. A base é o tamanho de 2π até 5π sobre 2 até 5π sobre 2. Então basta pegar o 5π sobre 2, subtrair de π sobre 2, você vai achar 4π sobre 2, o que dá 2π. Então essa é a minha base, já bota aqui 2π. Agora, e a altura, Conder? Cara, a altura é o valor máximo dessa função. E essa função vai ter valor máximo quando o meu seno tiver o maior valor possível, que vai ser 1. Logo, o valor máximo, não é isso? Vai ser 2. Olha que irado. Como assim, Conder? Cara, só tu botar aqui no lugar do x o seguinte, ó, o π sobre 2, que é o maior valor de A aqui, ó, tá vendo? Que é o valor do A. Quando o meu x é π sobre 2, a altura vai ser o y. Então, vou ter o f de π sobre 2, que é igual a 2 vezes o seno de π sobre 2. Só que π sobre 2 dá 90. E o seno de 90 é 1. Esse cara vai dar 2. Então, a altura é 2. Então, a área que ele pediu, cara, é 4π. Pô, suavão, gabarito letra C. Beleza? Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão da Unicamp. A figura abaixo exibe o triângulo retângulo ABC, em que AB, vamos lá, em que AB é igual a M, AB é igual a M, que é igual a MC. Suave. Então, quanto é a tangente θ? Pô, maneiro, hein? Maneiríssima questão. Bom, aqui é 45, filho. E aqui é 45. Por quê? Porque é um triângulo retângulo isósceles. Só por isso. Vou chamar aqui de K, aqui é K, aqui é K, certo? Maneiro. Eu sei que a tangente de 45 mais θ é o cateto oposto. 45 mais θ é esse ângulo todo aqui, ó. É ele todo, né? É o cateto oposto, 2K, sobre o cateto adjacente, K. Não é isso? Ou seja, a tangente de 45 mais θ vale 2, porque vai cortar o K com K. É aqui, cara, soma de arcos, né? Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Troca. Troca. Tem gente que ama e beija. Lembra disso? Só que tangente 45 é muito legal, porque tangente 45 é 1, filho. É 1. Então você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter que 1 mais a tangente de θ, que é o que você quer, sobre 1 menos a tangente de θ, dá 2. Joga para lá multiplicando, você vai ter o seguinte. 1 mais a tangente de θ é igual a 2 menos 2 tangentes de θ. Joga para cá as tangentes de θ e 1 para lá, você vai ter que 3 tangentes de θ é igual a 1. Então, a tal da tangente de θ que você queria é 1/3. Gabarito letra B. Poxa, Conder, é muito fácil isso. Cara, eu não acho muito fácil, não. Acho que poucas pessoas enxergariam essa solução. Você tem uma outra solução, Conder? Tenho uma outra solução, sim. Qual seria a outra solução? Bom, vamos lá. Tira o print, seria o seguinte. Esse ângulo aqui, esse ângulo não, né? Vamos lá, aqui é X, né? Vamos chamar aqui de K, aqui é K, e aqui também é K. Show de bola? Se aqui é K e K, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Então, de cara, eu sei que esse cara vale K raiz de 2, certo? Sim ou não? Consigo achar que esse cara é K raiz de 2. Né? Pelo diagonal do quadrado, posso fazer o Pitágoras. Eu vou fazer o Pitágoras no grandão agora para achar BC. BC ao quadrado é igual a 2K ao quadrado mais K ao quadrado. Então, BC ao quadrado é igual a 4K ao quadrado mais K ao quadrado. BC ao quadrado é igual a 5K ao quadrado. Você mata que BC vale K raiz de 5. E aí, aqui dentro, eu vou fazer a lei dos cossenos.
usando θ como ângulo. Então vamos lá, lei dos cossenos diz o seguinte para mim, ó, é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno θ. Isso aqui é o que a gente chama de lei dos cossenos. Maneiro. Então a gente pode pegar, o A vai ser o K, tá? O K raiz de 2 é o B e o K raiz de 5 é o C. Então vamos ficar com o seguinte, ó. K ao quadrado igual a esse cara ao quadrado, que dá 2K ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, que dá 5K ao quadrado, menos duas vezes esse, vai dar 2K ao quadrado raiz de 10, vezes o cosseno de θ. Maneiro. Eu vou ter que aqui, esses dois aqui vão dar 7K ao quadrado, vem diminuindo, menos 6K ao quadrado é igual a menos 2K ao quadrado, vezes a raiz de 10 cosseno θ. Aqui eu corto K ao quadrado com K ao quadrado, o menos 2 com menos 6 dá mais 3. E esse raiz de 10 vem dividindo, você descobre que cosseno θ é 3 sobre raiz de 10. Deixa assim. Por quê? Porque para eu achar a tangente, eu sei que a tangente de qualquer ângulo é seno sobre cosseno. Eu preciso achar o cosseno, o seno, mas se já tem cosseno, basta fazer o que a gente chama de relação, acabei de falar disso, né? Fundamental, cara. Que seria o quê? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, cara. Então, seno ao quadrado de θ mais esse cara ao quadrado, que é 9 décimos, é igual a 1. Esse 9 décimos vai para o outro lado, dividindo, cara, diminuindo, vai sobrar 1 décimo. E aí eu vou ter que a raiz desse cara, né? A raiz desse cara, deixa eu descer só um pouquinho, seria seno θ igual a 1 sobre raiz de 10. Maneiro. Como a tangente é o seno, que é 1 sobre raiz de 10, sobre o cosseno, que é 3 sobre raiz de 10, basta cortar esse raiz de 10 com esse raiz de 10, você acha aí 1/3. Eu ainda acredito que essa solução aqui é uma solução mais plausível de ser feita por um aluno regular, tá? Do que a anterior. Tira o print dessa e olha para essa. Essa é muito menor, sem dúvida, sem dúvida. Porém, você teria que saber essa fórmula que eu sei que a maioria de vocês não decora. Tranquilo? Beleza? Galera, olha essa questão das PSECs, que bonita. Eu quero o conjunto de solução da inequação abaixo aí. De 0, olha, deixa eu bem claro, de 0 até π. Vamos dar uma olhada? Cara, a primeira coisa que tem que saber aqui, de verdade, é a relação fundamental. O que você tem que saber da relação fundamental, cara? Cara, a relação fundamental da trigonometria é fundamental. A trigonometria ela vai ser seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo igual a 1. Repara que eu já falei isso aqui algumas vezes hoje. Dessa relação você tira duas aí considerações. Só isolar uma delas, tá? Isolando o seno ao quadrado, você tem que seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E se você resolver isolar o cosseno ao quadrado de x, você vai ter 1 menos seno ao quadrado. É só jogar para o outro lado, não é isso? Mas uma coisa que é tão simples, mas que a gente não enxerga com tanta facilidade assim, tá? Não é uma coisa assim tão banal se você nunca viu isso antes. Bom, aí você tem aqui essa relação fundamental. Você olha para essa equação e fala, pô, vou transformar o cosseno ao quadrado em 1 menos seno ao quadrado. Então você vai ter o seguinte, ó, 2 vezes o cosseno ao quadrado, que a gente vai transformar em 1 menos seno ao quadrado de x, beleza? Mais o seno de x é maior que 2. Cara, distribui esse cara aqui e joga esse mais 2 para cá como menos 2. Você vai ter 2 menos 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 2 maior do que 0. O mais 2 com menos 2 vai para o saco. E aí você tem o seguinte, você tem que menos 2 seno ao quadrado de x mais seno de x é maior que 0.
Ignora que é um seno. O seno quadrado é como se fosse uma constante. Aliás, é uma constante. Então, é como se... Vamos botar o seno em evidência. Botar o seno em evidência. Você vai ter seno vezes menos 2, seno x, mais 1. E aí você vai achar essas raízes. Ou o seno de x é 0, ou o seno de x, aí você vai jogar para lá igual a 0, né? Você teria aí, vou fazer devagarzinho para a gente, menos 2 seno de x mais 1 é igual a 0. Joga o mais 1, vai virar menos 1. Menos 2 seno de x é igual a menos 1. E aí você tem a conclusão de que seno de x é igual a meio. Só que isso é uma equação do segundo grau, amigo, é uma parábola. É uma parábola que, inclusive ela é triste, porque o a dela é negativo. Ela é triste e tem raízes 0 e meio. Como ela é triste, ela é positiva entre as raízes e negativa fora. Como eu quero que essa equação seja positiva, eu quero os valores entre 0 e meio. Conclusão que eu chego, então, é que o seno de x tem que estar entre 0 e meio. Beleza? Bom, sabendo disso, olha aqui que bonitinho, sabendo disso, eu vou olhar para o meu ciclo trigonométrico. Olha aqui. E eu sei o seguinte, aonde eu tenho seno igual a 0? Bom, o meu seno igual a 0, ele pode ser em dois momentos. Ou no 0 grau, ou no π, que é o 180. E o meu seno igual a 1 meio, ele também ocorre em dois momentos. Ou no 30 graus, que é π sobre 6, ou no 150, que é 5π sobre 6. Como eu quero entre o 0 e o meio, eu quero esses dois intervalinhos aqui. Então, minha resposta seria a seguinte. Aberto, porque ele não falou igual. Falou igual? Não falou igual, é aberto. Não é igual a 0 nem meio, né? É de 0 a meio, excludente. Então, você vai do 0 até o π sobre 6, união, aberto do 5π sobre 6 até o π. Olha que maneiro, cara. Questão de altíssimo nível. Olha aqui. E fechou. Beleza? Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão da OSE. Em um relógio analógico circular usual, no momento que está registrado 10 horas e 35 minutos, a medida do menor ângulo, cara, tem uma fórmula para isso, né, cara? É θ igual a 60H menos 11M, né? O módulo disso sobre 2. Isso é a fórmula, cara, do reloginho. Né? Se você jogar aqui, lembrando que a hora aqui só pode ser de 12 em 12, não é 16 horas, é 4, tá? Então você vai ter assim, ó, 60 vezes 10 menos 11 vezes 35 sobre 2. Tu vai lançar aqui, ó, 60 vezes 10, você vai ter 600 menos 385 no módulo sobre 2. 600 menos 385 dá 215, que sobre 2 dá 107,5, né? 107 graus e meio, ou 107 graus e 30 minutinhos. Então, gabarito aí, letra B de bola. Mas, e se você não lembrasse a fórmula? Como é que você faria isso? Então, vamos lá? Eu poderia fazer de uma outra forma. Tira o print aí, que eu vou agora apagar, tá? E vou fazer pelo relógio mesmo, para a gente entender como é que funciona. Imagina aqui um relógio, vou fazer um pouquinho maior para a gente, né? E aí você tem aqui, ó, 9, 10 horas vai estar aqui. 9, vamos lá. Ó, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 horas e 35 minutos seria algo desse tipo aqui. Ó. 10 horas, o ponteiro da hora aqui no 10 e o ponteiro dos minutos aqui no 35. Né? Só que quando você começa a andar com o relógio,
com os minutos dentro da hora, esse ponteiro menor ele começa a andar também. Então esse 10 aqui, quando você está então, vamos lá, quando você está então com o ponteiro dos minutos no 35, esse ponteiro das horas está em algum momento entre 10 e 11 horas. Né? Que momento é esse? Eu não sei, vamos chegar lá, calma. Como é que faz então, Conder? A gente faz assim, ó. Uma volta tem 360 graus. Como eu tenho 12 horas numa volta, 360 dividido por 12, você vai achar aí 30. Cada intervalo de 1 hora ou 5 minutos valem 30 graus. Então vamos marcar aqui, ó. Daqui até lá eu vou ter 30 graus desse cara, 30 graus desse cara, 30 graus desse cara. Esse cara todo vale 30, porém eu não tenho os 30 completos. Eu tenho um ângulo X aqui, o alfa aqui, vamos chamar de alfa. Esse ângulo alfa, ele é 30 graus vezes a fração dos minutos que se passaram. Passaram 35 de 60 minutos. Quando você cortar o 30 com 60, vai dar 2, e o 2 com 35 vai dar 17,5. Então, na verdade, o que ele andou no total vão ser o quê? Vamos fazer a conta. Vão ser 30, 60, 90 mais 17,5, ou seja, 107 graus e meio ou 107 graus e 30 minutos. É só você ter essa ideia de que o ponteiro ele vai andar um pouco, né? Tranquilo? Não tem nada demais. Vamos fazer só mais uma para fechar? Galera, olha essa questão do Enem, que linda que ela é. E um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está apresentado na figura. Ele te dá uma função. HT igual a 4 mais 4 seno de quem? De beta-t sobre 2 menos π sobre 2. Maneiro. Definida por t maior ou igual a 0. Descreve como varia a altura h medida em centímetros da parte superior do pistão e dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medido em segundos. Nas figuras estão indicadas a altura do pistão em 2 instantes distintos. Beleza. O valor do parâmetro b, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma potência, é necessário o suficiente que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes a altura de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação de π. Qual é o menor valor inteiro de π? Galera, olha aqui. Primeiro passo é jogar a altura igual a 6 para ver o que vai acontecer. Tá? Para eu não ter que ficar repetindo esse cara todo, tá? Eu vou chamar esse cara todo aqui de K, só para poder não ficar repetindo ele. Tudo bem? Para não ficar chato. Porque eu vou achar o seno de K. Tudo bem? Beleza? Só para você entender isso aí. Só para eu não ficar reescrevendo ele 500 vezes, que é chatão. Então eu tenho o seguinte, ó, joga para cá o 4, eu vou ter 2 igual a 4 seno de K, sendo que K é essa trozoba aqui. E aí você acha que o seno de K é igual a meio. E aí, cara, quem tem seno meio? Quem tem seno meio é o 30 graus e o 150 graus. Olha só que maneiro. Ele é o 30 e o 150. Vamos lá. Então, quando eu começo a contar 30 graus e 150 graus, eu tenho que passar por esses caras 3 vezes. Por quê, Conde? Porque quando ele sobe, ele passa pela altura aqui de 6, e quando ele desce, ele passa pela altura de 6 de novo, que é o 150. Olha só, demorou isso para chegar a 6, aí ele bate no teto e volta, chega no 6 de novo, aí ele vem até o 0, aqui, ó, desce tudo e volta para cá. Então, a terceira vez que ele alcança a altura de 6 centímetros é quando ele chega na segunda volta em 30 graus. Ou seja, 30 graus é π sobre 6, cara. Mais 2π, que é uma volta completa até chegar dele de novo. Repara, aqui é a primeira vez,
aqui é a segunda vez, e no 390 graus seria a terceira vez. Então, esse cara vai dar 6 vezes 2, 12, mais um, 13π sobre 6. É nesse ângulo aqui em que ele chega pela terceira vez na altura de 6, que é o que ele pede, para o motor ter uma potência. Só que esse 13π sobre 6 é o tal do K, que eu chamei o BT menos sobre 2 menos π sobre 2, não é isso? Botar todo mundo sobre 2 fica mais fácil. Então, esse cara tem que ser igual ao 13π sobre 6. Beleza? Corta o 6 com 2, aqui vai dar 3, e joga para lá multiplicando. Como é que vai ficar esse cara? Bom, 3βt menos 3π é igual a 13π. Joga o 3π para lá, você vai ter que 3βt é igual a 16π. Vamos só relembrar o que eu quero, cara. O que eu quero é o menor valor do parâmetro b, para que esse tempo seja igual ou inferior a 4. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. T igual a 16π sobre 3β. E eu quero que esse cara seja inferior a 4. Ou seja, 16π sobre 3β tem que ser menor do que 4. Aqui, ó, tem que ser em menos de 4 segundos. A minha sorte é que ele manda usar π igual a 3. Tu corta esse cara com esse cara. E você troca de posição. O beta vai ter que ser maior que 16 sobre 4. O beta tem que ser maior do que 4. Que é o primeiro inteiro maior que 4? 5. Letra D. Questão lindíssima. Porém, no Enem, eu indico que pule, porque ela é muito, muito, muito difícil e trabalhosa. Você não faria ela no tempo que eu fiz. Que eu não consegui ver aqui, deixa eu ver se consigo ver, 6 minutos explicando. Né? Então você faria ela em muito mais do que 6, você faria em 10, 11 minutos. Então é uma questão que não vale a pena perder tempo no Enem, a não ser que sobre tempo no final. Show de bola? Galera, vamos ficar por aqui. Um grande beijo e até semana que vem.